encontro onde a gente vai conversar sobre a situação atual do automobilismo brasileiro e as dificuldades e o cenário que se aproxima para a gente nos próximos 2 anos. Vou chamar agora os nossos convidados para conversar com a gente sobre o tema, e eu começo, antes de mais nada, registrando a presença do Sandro Kuchner, que é representante do vereador Floriano Pesa, que tem feito um trabalho muito legal e muito interessante para o tema do automobilismo brasileiro, particularmente paulista. A última ação dele foi a inclusão do calendário paulista no calendário de atividades da cidade, o que dá uma referência que muitos não percebem, mas toda vez que alguma agência de turismo, toda vez que uma empresa que vai fazer alguma coisa em São Paulo pesquisa sobre a cidade, sobre os eventos, tem um registro na prefeitura que lista desde o concurso de pastel da feira até todos os grandes eventos que acontecem na cidade. Isso é uma ajuda que pouco a pouco vai se reverter na volta ao grande público das arquibancadas de Interlagos, como muitos de vocês já viram tempos atrás. Eu começo chamando para compor a nossa mesa o Cláudio Fontoura, que veio mais de longe. Ele é gaúcho e é o responsável na Federação Paulista, junto com o Marco Fornari, por favor, Cláudio, pela recuperação da categoria Fórmula Júnior. Essa categoria foi baseada em carros que a CBA construiu cerca de 15, 20 anos atrás e que foram perdidos, foram espalhados pelo Brasil. Eles, num trabalho muito bonito, recuperaram esses carros e hoje tem um grid de aproximadamente 25 carros, numa categoria de base, que é algo que está realmente faltando no automobilismo. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Para fazer dupla com o Cláudio, Sérgio Jimenez, piloto com experiência internacional, arranhou a Fórmula 1 e hoje participa do campeonato mundial com a equipe BMW Brasil e é o presidente do Superkart Brasil, uma outra iniciativa que é voltada para o automobilismo de base, a formação dos pilotos que vão um dia correr de automóvel no Brasil ou mesmo no exterior. A gente falou de longe, um pouco mais perto, Dito Gianetti, um velho amigo conhecido, que é presidente do Esporte Clube Piracicabana de Automobilismo e também há muito tempo envolvido com automobilismo de várias maneiras. Começou com piloto de kart, como ajudante do irmão que roubava a venaguete da padaria da esquina para correr nas ruas de Piracicaba. E hoje tem um autódromo de Piracicaba que é muito usado, inclusive, para alguns eventos da SAE, como as finais, as classificatórias da Fórmula SAE. E completando um novo amigo, que eu já considero um amigo de carteirinha, o Alexandre de Nascimento, presidente da Associação Paulista de Pilotos de Marcas, que é um campeonato que reúne o maior grid no automobilismo paulista, e hoje está com uma média de 45 pilotos por corrida, com grandes possibilidades de aumentar para o ano que vem. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dentro do esquema, do escopo desse congresso, que é o programa Inovar Alto, eu e o Lázaro e a Ana, que formamos o comitê desse painel, a gente entendeu que uma proposta que cabia bem na programação desse evento é as inovações que podem e devem ser feitas e que são possíveis para a gente contornar as dificuldades que se apresentam para o automobilismo brasileiro nos próximos 3 anos, que é a Copa do Mundo no ano que vem e a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. São eventos de nível mundial, são eventos que capitalizam e catalisam os maiores investimentos de publicidade, que hoje, mais do que nunca, é a ferramenta que alimenta o nosso esporte, o automobilismo, o esporte motor por excelência, com todo respeito ao motociclismo.
E, enfim, temos aí uma situação que está cada vez mais crítica para todos nós. Não temos uma categoria de base no automobilismo, temos muita gente disputando categorias como o Paulista de Marcas, como as provas regionais em Piracicaba, uma demanda que está sendo atendida pela Fórmula Júnior e uma juventude que, apesar de toda ligação, todo o afeto que tem com iPads e smartphones, está também prestigiando o Superkart Brasil. Então, eu quero começar com o Dito, que é o veterano dessa mesa. O que você viu mudando e como você viu essa mudança do automobilismo que reunia muita gente nas ruas de Piracicaba, nos barrancos de Interlagos, Tarumã, e hoje que é uma realidade bem diferente? Boa tarde. Ele me pega, né? O Wagner, a gente já se conhece há muito tempo, então ele abusa de mim às vezes. Ele é mais velho que eu. Bom, a mudança mais crucial que a gente vê, porque eu conheci o automobilismo na rua de Piracicaba. Na década de 60, a gente sentava na guia para ver os carros passarem, quase pegar o pé da gente. Quer dizer, era tudo uma segurança total. Né? E as coisas mudaram muito. Então, o Brasil evoluiu em matéria de automóveis na rua, mas não evoluiu tanto em matéria de automobilismos nas pistas. Por falta de 1001 coisas, principalmente autódromos, locais para prática, incentivo a jovens pilotos e tudo mais que nós não temos. Então, a mudança que nós temos é que naquela época a gente não tinha nada. Hoje a gente tem tudo e continua não tendo nada. Isso é o que eu vejo um pouco disso. Invertendo um pouco o jogo, a gente tem a presença do Sérgio Jimenez, que foi um piloto que se destacou muito no kart, tem uma tocada que, pelos quase 20 anos que eu acompanho a Fórmula 1, é um estilo de pilotagem muito perto do Alan Prost, uma pilotagem limpa, tranquila, segura, e realmente o levou a conquistar. Foi o primeiro campeão brasileiro da Fórmula Renault e tentou a sorte na Europa. O que aconteceu nesse trajeto? Você saiu daqui como campeão, com grandes possibilidades de chegar à Fórmula 1, esteve muito perto. O que faltou? O que mudou? O que aconteceu que te impediu de chegar nesse objetivo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Wagner. Eu comecei no kart, como todos os pilotos, tive uma trajetória feliz, uma trajetória vitoriosa no kart, e depois disso faltou incentivo, faltou apoio para me conseguir seguir a carreira. Eu tive uma grande oportunidade de correr a Fórmula Renault aqui no Brasil, que foi uma categoria que surgiu em 2002, com o Pedro Paulo Diniz trouxe da Europa, e foi, na verdade, saíram de lá diversos pilotos que hoje estão mundo afora brasileiros e também estão profissionais na Stock Car. E o campeão da Fórmula Renault 2002 ganhava um prêmio para poder correr na Europa, de Fórmula Renault. Na época era um prêmio para andar no campeonato italiano, e eu tinha aqui no Brasil um apoio da equipe Bassani, foi quem me suportou neste ano, junto com o Gil de Ferran, que na época corria na Fórmula Indy. E quando eu venci o título, a gente optou por ir para a Inglaterra, correr no campeonato inglês, que tem toda a sua trajetória inglesa, todo mundo sabe do passado. Então a gente escolheu ir por lá, achando que seria a melhor opção. E eu caí numa equipe que era uma das melhores, sem dúvida, e o meu companheiro de equipe era o Lewis Hamilton, neste ano. Ele estava no terceiro ano dele de Fórmula Renault. Foi na equipe Manor que você correu? Manor, exatamente. Ele estava no terceiro ano dele de Fórmula Renault e tinha todo um staff, um suporte muito grande da McLaren. Toda etapa, todo treino, ele tinha 2 pessoas da McLaren acompanhando ele, ou seja, engenheiros da McLaren acompanhando. E eu estava sozinho na Inglaterra, né, aprendendo ainda inglês. Fiz aqui uma temporada, fui campeão, então fui como campeão sul-americano, né, campeão da América do Sul, para correr lá.
E sofri de não ter um apoio, não ter uma pessoa do meu lado o ano todo no momento. Na hora que eu estava sentado no carro guiando, eu não sabia o que estava acontecendo lá fora, né? E claro, eu tinha 18 anos, era novo, e eu estava ali para vencer, sabia que era a minha, vamos dizer, GC foi realmente uma das minhas poucas chances de estar na Europa. Então faltou um suporte, faltou um apoio, faltou saber como que se desenvolve, como que poderia ser feito a melhor forma, o melhor acompanhamento para mim estar e aproveitar essa oportunidade. Que é o que eu acho que hoje também falta, seja o piloto saindo do kartismo e indo para a Europa, é esse acompanhamento, é essa instrução, é como dirigir uma carreira, como saber para onde você deve ir, como você deve se portar lá fora. No SKB vocês têm essa preocupação? Vocês fazem algum trabalho para a molecada que está andando de kart com vocês? O SKB surgiu de um grupo de na época 7 kartistas, hoje são 6, uma insatisfação do que estava acontecendo com o kartismo brasileiro. Então nós estávamos insatisfeitos, são 6 pilotos, podemos dizer, consagrados no kartismo brasileiro, que tem uma história muito boa e que já foram e voltaram. Então os 6 já foram para algum lugar, um para o Japão, um para a Europa, outro para os Estados Unidos, quase chegaram na Fórmula 1, Fórmula Indy, e a gente, insatisfeito, criou esse grupo que criou um campeonato. Com a intenção e a ideia de preparar o piloto da melhor forma possível para quando ele for sair do kart. Então a gente criou um sistema, um formato de 4 corridas no final de semana, só que corridas uma longa, uma curta, para ele aprender qual que é a diferença de ter que ter um tiro rápido, se portar rápido, se colocar no lugar melhor possível rápido, uma corrida longa para ele saber poupar o equipamento, 2 tomadas de tempo valendo a melhor volta a primeira e a segunda, treinos durante o fim de semana. Então a gente tentou criar o máximo possível para tentar preparar, e durante o evento também a gente conversa com os pais e tudo para tentar informar como é que funciona, como é que deve se portar após o kart para poder sair do Brasil. Nunca os órgãos que controlam o esporte, tipo uma federação, tipo a confederação, se aproximou de você ou dos seus colegas para dar algum tipo de apoio e esclarecimento? Bom, nós precisamos da federação para fazer acontecer as corridas, né? Eu estou falando quando você foi para o exterior. Desculpa. Quando eu fui para o exterior, não tive suporte e apoio de ninguém. Simplesmente tinha que me virar, né, para conseguir ir para fora. Foi realmente ajudado na época pelo Gil de Ferran a primeira vez, e a segunda vez também, quando eu voltei para o Brasil, e depois fui de novo em 2005, foi porque eu venci um prêmio que valia metade de uma temporada na Fórmula 3 espanhola. Então realmente eu nunca recebi um apoio, um suporte da confederação aqui do nosso país, ou seja, também do Estado. O Ayrton chegou a ter uma promessa que acabou não sendo cumprida, né, quando ele foi para lá. Cláudio, você hoje trabalha com o mercado que o Sérgio está formando, que são jovens pilotos. Como foi esse resgate que vocês realizaram no Sul, que tem um automobilismo bastante forte e com uma característica bem regional? Como foi esse trabalho de conseguir os carros e atrair esses pilotos para essa categoria? Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. O desafio de montar a Fórmula Júnior foi extremamente gratificante para nós que há muito tempo militamos dentro do automobilismo. Mas mais importante do que resgatar os carros, da dificuldade de localizá-los no nosso território, que estavam espalhados em diversas universidades, a satisfação e o gosto de poder atualizá-los tecnologicamente, trabalharmos na segurança do veículo para que ele pudesse atender às exigências da competição, foi descobrir a necessidade, e assim como o Sérgio pôde ter a oportunidade de se lançar no automobilismo internacional, no europeu, a gente vê hoje essa molecada de 15, 16, 17 anos, ávidos por isso, e sem nenhuma bagagem, sem nenhum suporte, além da vontade de acelerar. O que eles mais sabem, o que eles mais querem é sentar no cockpit e baixar a viseira e sair acelerando. Já os pais começam a questionar como é que se monta uma carreira para um piloto, né?
O nosso automobilismo, infelizmente, vive de momentos, né? É como qualquer outro esporte, nós precisamos de ídolos. Quando Ayrton Senna ganhava todos os domingos, acredito que todos os kartódromos no Brasil inteiro estavam lotados de meninos querendo participar. Hoje, como nós não temos nenhum piloto despontando no automobilismo internacional, ganhando títulos e chamando para espaços na mídia o automobilismo, fica muito difícil de se construir esse caminho. Então a categoria ela passa a ser de extrema importância, não só para o aprendizado com o monoposto, com o carro, mas sim da necessidade da orientação que tanto os pais quanto os pilotos precisam e buscam, né, numa categoria escola. Muito bem. Você colocou um lado que você e o Sérgio colocaram um lado que é quem está chegando. Só que a gente tem também uma parcela do mercado onde são gente que faz a escola de pilotagem, que sempre quis correr, nunca teve oportunidade, ou conseguiu a oportunidade quando já não tinha a idade para iniciar uma carreira internacional. E esse pessoal sofre com a falta de oportunidades. E aí entra o Paulista de Marcas, que é um dos grids mais populosos do Brasil. No Sul também tem uma boa participação, mas é um perfil diferente, né, Alexandre? Não é o jovem que quer correr que vai participar do seu campeonato, do campeonato que você representa. Exatamente. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O Campeonato Paulista de Marcas ele tem um perfil realmente diferente, né? A faixa etária, a gente está chamando tem alguns pilotos que entram no campeonato aí com 15, 16, 17 anos, mas eles são exceção à regra. A regra são pilotos aí de 25 anos para cima, e às vezes bem para cima. E eu acho que o que está faltando mesmo para o automobilismo ter sucesso é investimento, saiu do foco, né? Hoje o futebol é muito mais fácil, você amassa uma bolinha de papel e está jogando bola. Então as empresas hoje elas perderam o foco no automobilismo, né? E isso está dificultando bastante. O que faz a gente ter o sucesso no Campeonato Paulista de Marcas é o baixo custo, né? É uma categoria que ela tem um custo bem acessível não é acessível para a grande massa, né? Mas ela é uma categoria acessível. Poderia até ser para a grande massa se houvesse participação de empresas, né? Com patrocínio. E esse patrocínio não precisa ser muito grande, pode ser um patrocínio pequeno. Mas a gente tem visto que os pilotos, com os jovens que vêm participar do Campeonato Paulista de Marcas, eles vêm porque eles não têm mesmo onde correr. Como o Sérgio disse, essa garotada que está saindo do kart aí, que elas saem ávidos aí por correr, né? Que eu acho que quem senta num carro de corrida, como você disse, baixa liseira quer acelerar, né? O Fábio falou, baixa liseira quer acelerar. Isso acho que isso não é para a categoria de marcas ou para piloto de kart, isso é para todo piloto, né? Todo piloto ele quer acelerar sem parar, independente de onde seja. Mas é lógico que para se profissionalizar precisa de incentivo. E eu acho que é o que está faltando, incentivo de todos os pontos, federações, de clubes, de empresas, de mídia. É uma série de coisas que estão faltando para o automobilismo seguir em frente. Dentro desse quadro que a gente acabou de colocar para os nossos 4 convidados, a gente falou em mídia e falou em custo. Você é um profissional, um executivo de uma empresa de cobrança. Você tem uma aproximação muito boa com o comércio, com o estado da economia. Como você vê a situação atual da economia brasileira, da economia paulista, e como essa situação influencia, ela atiça ou ela desanima quem quer participar de automobilismo? A gente está no momento para aumentar o automobilismo?
É a participação para quem quer correr ou a participação comercial? Está fácil hoje? Existe dinheiro no mercado para incentivar o automobilismo e as pessoas têm dinheiro para gastar com o automobilismo? Para o piloto em si, participar do... Eu vou falar do meu campeonato porque eu sou especialista no meu campeonato. Para o piloto de marcas, como o custo é um custo razoavelmente baixo, perto do que é o automobilismo, né? O automobilismo é tido como esporte de elite, infelizmente. Eu acho que isso que afasta um pouco o público e os pilotos do automobilismo, que ele ainda é tido como um esporte de elite. Para o campeonato de marcas em si, nós vemos que são comerciantes, executivos, e eles, assim, com dificuldade, com poucos apoios, né? A maior parte, acho que 80% a 90% do que eles dispõem para correr, da verba que eles dispõem para correr, vem do próprio piloto. Alguns até o valor total. Para as empresas, eu acho que tem dinheiro, sim. É que as empresas não veem o automobilismo como uma coisa rentável, infelizmente. Quanto custa participar do Paulista de Marcas? Paulista de Marcas entre 5 e 12 mil reais. As equipes de ponta são as equipes que exigem um maior valor, né? Nós temos 3 categorias, né, no Campeonato Paulista de Marcas, para quem não conhece. Categoria Novatos, que é uma categoria de acesso, que ela é feita para pilotos inexperientes, que acabaram de tirar a carteirinha de piloto, ou para pilotos novos, que vem do kart também. A gente criou essa categoria com esse intuito, né, trazer a garotada que vem do kart também. Categoria Light, que são para pilotos intermediários, e a categoria Super, que são para os pilotos mais experientes, que têm mais experiência no automobilismo, que já estão no automobilismo há algum tempo. Daí a variação de valores, né? O piloto que entra no campeonato, ele não exige um equipamento tão forte assim. Ele está aprendendo, então ele pode entrar numa categoria, numa equipe que tem um carro que ele vai aprender, ele vai ali correr aquele primeiro campeonato, segundo campeonato, para aprender mesmo as tomadas de curva, freada e etc. Os valores um pouco maiores são para a categoria Super, que é a categoria mais... Pessoal que anda na ponta. Para ter ideia, só para vocês terem ideia, a gente tem andado nas últimas etapas aí, os 10 primeiros colocados andam no meio do mesmo segundo. Isso para uma categoria, para quem conhece automobilismo, é uma coisa bem bacana, né? A gente vira no Autódromo de Interlagos 2:03. E na última etapa, 10 pilotos andaram nesse mesmo segundo. Então ele é muito competitivo, né? Dito, você tem uma posição semelhante à do Alexandre e bem mais abrangente, que você fundou um autódromo, construiu um autódromo, um clube, e você divulgou, você consolidou o esporte numa região fora da capital. Como é o público que vai até o ECPA participar das provas de Stock Júnior? Aliás, porque temos lá no pavilhão lá embaixo, um Stock Júnior, 2 carros do Paulista de Marcas e um carro da Fórmula Júnior para quem quiser ter um contato mais próximo. E todos eles estarão lá para atender vocês. Dito, como é que é o público que participa das suas competições, que tem até um número significativo de categorias? Nós lá em Piracicaba, muita gente não conhece, o ECPA é um clube de automobilismo filiado à Federação de Automobilismo de São Paulo, a CBA e tudo mais. A gente começou uma pista de terra lá em 1983 e hoje nós temos um centro de automobilismo. Nós temos um kartódromo com 980 metros, 8 de largura. Nós temos um autódromo com 1.167 metros, com a largura mínima 12 metros, a máxima 16. E o que a gente faz lá? E nós temos uma pista de terra ainda lá, conservamos ainda uma pista de terra. Então o que a gente faz? Eu fiz isso tudo sozinho.
eu nunca conseguia apoio de nada para fazer o autódromo. São 25 anos de trabalho, e nesses 25 anos nós tínhamos a categoria da terra. Era a categoria mais barata que se tinha para correr no Brasil, e tinha maior mídia, que era muito bem trabalhada a mídia naquela época dessa categoria. A categoria deu um pulo, nós tínhamos o Brasil todo com carros. Rio Grande do Sul era muito forte, Paraná era muito forte, Minas Gerais era muito forte, e nós também. Por quê? Era uma categoria barata onde todo mundo entrava. Todo mundo discute que automobilismo não tem dinheiro, não tem mesmo. E era barato. Então nós fazíamos, aí muda o regulamento daqui, mexe de lá, velocidade na terra, o carro hoje custa 100 mil reais, a corrida custa 10, 12, como custa a de marcas para andar em São Paulo, e a categoria acabou. Tem 20 carros, 30 carros andando por aí e terra. E nós lá começamos com isso. Então fomos fazendo, fomos criando, vamos pôr o kart, vamos pôr mais isso, para ver se não fecha o autódromo, não pode fechar o ICTA. Então hoje nós temos o kart de aluguel, que é o kart indoor, que todo mundo chama. Nós já tivemos competições de kart lá, diminuímos um pouco as competições, mais o kart de aluguel. Desse kart de aluguel, pinça-se alguns e ele vem andar no nosso Turismo Indy 600, que é o mesmo carro de marcas, só que com um custo bem mais baixo pela nossa pista andar, o tipo de coisa que é. As nossas inscrições é metade do preço que eles pagam para correr aqui em Interlagos. Então, aí pinça-se alguns. E desses alguns nossos aqui, vai alguns para eles lá e que vão correr lá no Marcas lá. Então, nós fazemos um automobilismo caipira. Eu falo, eu sou de Piracicaba, sou caipira, e nós fazemos automobilismo caipira, que é um automobilismo onde dá a chance de todo mundo vir participar. Não é só o rico que não fala, de elite. Não, vem para cá que tem uma categoria para você andar. E, recentemente, a gente conseguiu comprar os carros da ZF, que eram os carros da Stock Júnior. Fizemos a categoria, viemos correr Interlagos, viemos... Dá certo. Dá certo, a coisa é complicada, é o dobro para correr do que correr no autódromo do ICTA, para qualquer lugar que você vai, porque todo mundo lá, aí tem dinheiro, então volta para Piracicaba, fica só lá, a categoria anda lá, tem pilotos que andam lá, todo mundo cabe no bolso de cada um, anda, ele vai. E quem sabe sai algum que vão fazer o marcas, vão fazer o histórico, quem sabe chegar aonde o Gimenez chegou. Você tem ainda também a arrancada lá, né? Tem, nós tivemos a arrancada também, nós fizemos a pista, foi uma grata surpresa no início. Eu relutava para fazer a arrancada, porque todo mundo fala, arrancada é isso, arrancada é aquilo, arrancada é aquilo outro. Conversa moda. A arrancada é uma competição como outra qualquer, o pessoal vai para lá, são loucos, apaixonados, são. O cara corre 30 segundos no fim de semana e sai super satisfeito. A gente corre uma prova de 2 horas e ainda quer correr um pouquinho mais. E eles correm 30 e ficam satisfeitos. Então é um grupo, é uma tribo que a gente fala do automobilismo que é interessante de ver. O pessoal que vai para lá pensa que é fácil lidar com 160 pilotos. Imagine quantos mecânicos tem aí. Imagine quanto pai de piloto tem aí. Imagina, não é tudo isso da gente ali. Mas os caras não dão trabalho. Não dão trabalho. É super bacana fazer a arrancada lá. O pessoal vai, prestigia, vem gente do Brasil todo andar na nossa arrancada, porque a gente procura fazer um negócio bem feito. O pessoal vem, e a minha filha, junto com o marido dela, administram bem o negócio, funciona, que é uma maravilha, e o pessoal vai lá. Quem acha que aquilo lá não pode, aí pega um pouquinho mais, vai correr na RA, RAH, é onde quiser. Mas nós fazemos o básico caipira. Então o cara corre com a gente lá, gastando bem menos do que ele vai correr por aí. Aí depois ele tem chance de ir. É a única forma de se fazer, de se conquistar o automobilismo. Porque é difícil. Não tem patrocinador, principalmente para nós.
que somos um automobilismo regional, onde a divulgação, a mídia toda é só regional, e onde as empresas que estão lá são pequenas, que não têm verbas para investir, quando tem não quer pôr nisso daí, vai pôr em outra coisa, põe no 15 que é melhor, o futebol do 15. Então a gente tem, então nós abrimos, o ICPA abre para quê? Para que o pessoal inicie e tenha condições de ir e conhecer o que é automobilismo. Sérgio, conhecer o automobilismo, a gente fala muito de kart, que é da onde surgiu Emerson Fittipaldi, onde surgiu Ayrton Senna, Barrichello, Felipe Massa, você e tantos outros. Qual é o público que frequenta o Superkart Brasil? Qual é o teu cliente? Como eu falei no começo, o Superkart Brasil surgiu de uma insatisfação nossa, né, de alguns pilotos que vivem um pouco do kart, que trabalham no kart desenvolvendo equipamentos ou fazendo coaches, né, que é uma orientação para a molecada mais nova. E a intenção de criar o Superkart Brasil foi criar um campeonato onde pudesse preparar melhor o piloto, para ele poder sair preparado, um pouco mais preparado para um Fórmula ou para um turismo, seja onde ele quiser seguir a carreira. E a intenção do Superkart Brasil é criar um novo ídolo para o Brasil, né? É que do nosso campeonato, claro que tem uma longa escada ainda para ele seguir, mas que do nosso campeonato, um formato que a gente pode fazer melhor possível, no sentido de economicamente falando também, que no fim de semana ele corre 4 vezes, classifica 2 vezes, né? Vem muitos pilotos de fora do estado, então vem gente do Rio Grande do Sul, de Brasília, de Goiânia, de Salvador, para correr esse campeonato, ele gastar o menos possível para disputar um campeonato de alto nível, que ali ele aprenda e possa tentar seguir a carreira dele para criar um novo ídolo, que acho que tudo que nós estamos falando aqui, tudo isso, a gente está em dificuldades hoje de conseguir um patrocinador ou um apoiador forte para o automobilismo, porque a gente não tem um ídolo no Fórmula 1. Você falou em mais barato possível. Traduzindo em números, isso é quanto? O kart em alto nível não é barato. Ele vai gastar, para disputar uma prova do Superkart Brasil hoje, ele vai gastar uma faixa de 10 mil reais, a 8 mil reais. Por fim de semana. Isso eu estou falando envolvendo motor, kart, preparador, inscrição, pneu de treino, gasolina, ambulância, enfim, tudo que envolve um fim de semana que vai durar 4 ou 5 dias. Cláudio, a gente tem uma ideia clara e consolidada que o automobilismo feito no Rio Grande do Sul, por ter essa componente, essa característica regional, ele é mais barato. Quanto custa participar da Fórmula 1600, a Fórmula Júnior? A Fórmula Júnior tem um custo, comparado com as demais categorias de Fórmula, muito atraente. Hoje uma prova fica em torno de R$ 6.900, não chega a 7 mil. E nisso inclui todas as despesas de combustível, preparador de motor, preparador de amortecedor, a equipe para dar suporte na pista, o combustível, a inscrição, né? É um pacote fechado que o pai do piloto assina no começo do ano, né? E que no total do ano das 8 etapas dá R$ 55 mil, ou seja, R$ 6.900 por etapa. Vocês dois fazem um trabalho que é um trabalho visionário e que foca no mínimo a médio prazo, realisticamente foca no longo prazo. Quais são os passos seguintes? O Superkart tem uma nova categoria em vista, a Fórmula Júnior tem uma nova categoria em vista? Eu acho que mais do que o Superkart dar mais um passo, porque a gente só cuida do kart, é fazer um combinado, vamos falar assim, com o próprio Cláudio, porque o trabalho que ele está fazendo no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que está faltando no Brasil hoje, só voltando um pouco, quando eu saí do kart em 2002, também não existia uma categoria para onde vai, né? A maioria saía para a Europa. Quando surgiu a Fórmula Renault em 2002, que foi criada pelo Pedro Paulo, com o apoio da montadora Renault, ele instantaneamente colocou 34 pilotos correndo, né? Enquanto teve um apoio da montadora, um apoio de TV, mantiveram-se aí 30, 25 pilotos correndo durante 3, 4 anos, até que acabou tirando o apoio e acabou a categoria. Então, o que o Cláudio está fazendo hoje é uma coisa que o Brasil precisa, é uma categoria de Fórmula, com acesso, financeiramente acessível para o piloto que sai do kart, que é mais ou menos o que ele gasta no kart.
Então, se associar a isso a ele, para a gente conseguir jogar o pessoal do Superkart Brasil, molecada de 15 anos, 16 anos, para que faça a Fórmula Júnior, para ver se é isso mesmo que ele quer, para ele aprender a pilotar um Fórmula, para ele aprender a largar parada, para ele aprender a fazer tudo que tem que fazer, e depois disso ele escolher se ele quer seguir um turismo, que daí ele pode de repente pular para um paulista de automobilismo, ou pular para uma Stock Car da vida, ou se ele vai dar continuidade na carreira dele. E a Fórmula Júnior já tem uma caminho? Wagner, é difícil de citar isso assim, já tem um caminho. Nós iniciamos neste ano, tá? Não existe ainda, fora a Fórmula 3, digamos, né, um degrau a mais para tu poderes participar. Então nós não temos hoje essa afinidade que o Gimenez acabou de citar. A Fórmula Júnior pode ser o berço do kart e ser também o trampolim para uma categoria de Fórmula mais acima, né? Então não existe hoje, só existe a Fórmula 3, né, que não passa infelizmente por um bom momento, né? O grid é muito pequeno, os custos têm um salto astronômico. Na verdade, a Fórmula 3 não anda bem há várias voltas, né? Há várias voltas, sem dúvida. Então, nós não temos neste momento um planejamento nesse sentido de podermos proporcionar dentro da estrutura que a gente tem para os pais lá e para os pilotos na categoria, uma visão a curto prazo de uma outra categoria de Fórmula. E o carro que o Minelli está fazendo? São possibilidades, né? Existem muitas conversas de bastidores, digamos assim, né, de novas categorias a serem lançadas aqui no Brasil, mas o que a gente sente mais falta mesmo é essa, vamos dizer assim, organização das etapas, né? Se a gente pudesse ter esse planejamento, o menino quando senta no kart lá com 13 anos, 12 anos, ele diz, eu vou correr no kart até tal idade, depois eu passo para a Fórmula Júnior, eu passo para a Fórmula 3, né? Nós não conseguimos ter essa sensação de continuidade. Então por isso que eu me furto a te responder, porque eu não sei para que lado as coisas vão andar em termos de outras categorias um pouco mais forte que a Fórmula Júnior, em termos de potência e até mesmo de custos, é claro. Uma característica do automobilismo brasileiro, entre outros esportes, é que normalmente as categorias nascem, começam a crescer, a se consolidar e eventualmente acabam se subdividindo em tantas subcategorias, tantas divisões, que termina tendo mais categoria que piloto. E isso realmente é uma situação que deve ser vista e deve ser trabalhada. Como é que vocês dois, que estão mais próximos da organização do que do cockpit, como é que vocês veem essa proliferação de divisões e subcategorias e até que ponto isso é benéfico para o automobilismo? Né? Bom, o que a gente tem visto, Wagner, é exatamente isso. O que acontece? Toda a categoria não profissional, que é, no caso, o que nós fazemos em Piracicaba, não temos nenhuma categoria com pilotos profissionais. São todos pilotos amadores que entram e tal. O que ele quer? Ele quer um troféu. Ele não quer seguir uma carreira, ele quer um troféu. Então, cara, se você não dá um troféu pro cara, o cara briga com você depois da corrida. Pô, não teve troféu pro sexto, não teve troféu pro 10º. E não é isso. Então, o que aconteceu com os organizadores? Estava perdendo os pilotos, então aumenta a categoria, porque tem 5 em cada uma, 5 troféus para cada um, está todo mundo correndo. Isso são os não profissionais, são os pilotos que estão aí, pilotos que já não têm mais como ir a fazer uma carreira profissional e tudo mais. Os garotos que vêm, eles passam com a gente muito rapidamente, porque eles passam, eles veem, pô, eu quero isso, e vão embora, vão para a SKB, vão para andar para criar o dado Fórmula, que não existe, não tem, você sabe que não tem, a Fórmula 3 não existe. Agora, a Júnior é um grande passo para a garotada, porque eles precisam, eles querem dar no Fórmula. Está visto aí, a Fórmula V, que desenterraram um carro que não é conceito de automóvel, mas hoje a gente pensa muito. Mas é uma Fórmula, está lá, está cheio, o grid com 30 carros.
Foram feitos mais de 60 carros, porque eu sei porque os carros são feitos lá em Piracicaba. Então foram feitos mais de 60 carros. Todo mundo quer andar. O cara quer andar no Fórmula e tal. Mas a categoria dos jovens, dos futuros pilotos, isso está complicado. Isso não tem. Então é isso que acontece. Então começa a dividir, subdividir. Eles já estão em 3, eles tinham uma. Tinham 2, agora já estão na 3ª. E tem que fazer isso. E se não fizer isso, morre até o automobilismo amador, que a gente chama, que ele está aí, que é o pessoal vai lá, enfia a mão no bolso, paga, corre, ganha o troféu e vai embora para casa. Então eu acho que o que precisa, esse apoio que precisa para os garotos que têm futuro, nós não temos. Eu desde que eu fiz o ECPA, já foram 3 que passaram por lá, começaram lá. Foi um garoto que ganhou a minha primeira corrida no cartório. O menino é Obereta, acho que de menos até conheceu o Obereta. Esse menino foi uma surpresa para mim quando ele andou de kart lá. O menino veio, evoluiu, foi embora para a Europa, andou na 3 italiana e caiu do bonde e veio embora. Não tem apoio, não tem aquilo que o Ginês falou, não tem ninguém por trás, não tem uma retaguarda que jura alguns valores, que são valores, estão aí, os caras sabem andar. Aí eu nunca vi ninguém andar tão bem de kart como o Ginês, e chegar lá sem um apoio, volta para casa. Eu acho que falta é um apoio para dar continuidade, um apoio para começar. Né? Faz o kart, se ele se destaca, sejam 2, 3, 4 pilotos, a gente precisa de uma empresa de grande porte no Brasil que faça um programa de desenvolvimento com pessoas sérias por trás, né? Que logo depois que o Ayrton morreu, acho que nós tivemos aí 40, 50 pilotos na Europa, o Auto Azul até pode me ajudar com isso, que estavam ali prontos para entrar na Fórmula 1, né? Porque estava em alta tudo isso. Na época, eu acredito que a Petrobras tinha um programa de desenvolvimento, né? Eu era novo ainda, eu estava no kart no começo, então eu não me recordo muito bem, mas tinha, então não é que eles bancavam tudo, mas davam um suporte. E é isso que nós precisamos hoje. É um suporte no começo, né? Então que ele saia do kart, se ele vai bem, ele é escolhido por um grupo que forme-se, que tenha experiência e capacidade suficiente para escolher esses pilotos, para colocarem na Fórmula Júnior, para ver se eles são bons o suficiente no carro, para depois eles pularem um salto maior, que seja para a Europa, com uma Fórmula Renault, uma Fórmula Abarth, e assim a gente tem uma continuidade. Então a gente não tem isso porque eles não sabem para onde ir e porque é muito caro, né? E o cara vai, será que eu vou arriscar? Sim, vários arriscam, mas muitos e a maioria param no primeiro estágio, porque acaba desistindo porque não sabe o que fazer. A SAE Brasil acabou de contribuir com o automobilismo brasileiro quando o Cláudio já propôs que vocês dois façam um trabalho conjunto, um trabalho integrado. E eu pergunto a todos vocês 4, por que não há uma integração entre as várias categorias? Eu lembro de reuniões na CBA para decidir o calendário, para não ter coincidência de datas, que saía de lá, os organizadores saíam de lá com o calendário acertado, não dava 24 horas, um anunciava mudança e tudo. Por que existe essa dificuldade de entrosamento, de interlocução entre vocês, organizadores e promotores? Eu acredito, Wagner, que não há um desentrosamento. A gente precisa muito apoio dos órgãos, que é a Federação Paulista e a Confederação Brasileira. Tudo que é feito, a grande parte do que é feito aqui, por cada um que está aqui na mesa, é de vontade própria, pela categoria que ele comanda. A gente precisa ter um apoio da Federação Paulista ou da Confederação ou da Confederação Brasileira no intuito de reger essa orquestra aqui. Senão, cada um fica dando um tiro para um lado. O que aconteceu no Campeonato Paulista, agora recentemente, que inclusive foi daí que o Floriano e o Sandro chegaram até nós, eu promovi na minha casa algumas reuniões com as categorias. Né? Dessas reuniões surgiram algumas ideias, dessas ideias começaram-se a fazer os contatos para trazer a coisa para o paulista de automobilismo. Foi aí que veio o Floriano e o Sandro, e a gente está aí conseguindo fazer algumas coisas. Por quê? Tem um interlocutor no meio.
né? Tem uma pessoa de boa vontade que se propôs a fazer algo pelo automobilismo, que é isso que está faltando. Alguém de boa vontade para tomar a frente, porque senão a gente vai continuar dando aqui, cada um dando tiro para o seu lado, e vamos continuar sempre no mesmo lugar. E a situação é realmente muito crítica. A gente tem conseguido, o Paulista de Marcas, como o Dito falou, esse lance das categorias, várias categorias, é uma coisa preocupante. Nós temos 3 categorias hoje. Na verdade são 4, porque eu criei mais uma categoria para chamar os pilotos, que são uma categoria que a gente criou, que é a categoria Master, que são para pilotos acima de 55 anos. A diferença é que todos correm no mesmo regulamento, né? E assim, tem pilotos da novatos que chegam na frente do super e etc. Então é só uma subdivisão. Não tem nenhuma alteração no regulamento, não é porque o super corre com um regulamento diferente do que o novato, etc. Todos correm com o mesmo regulamento. O que falta é isso aí mesmo, organização. Falta organização, como o Cláudio disse, organização, falta apoio de empresas, e é uma coisa que ela tem se complicado com o passar do tempo, né? Porque as empresas, elas não... Isso é uma bola de neve, né? As empresas não veem o automobilismo como uma coisa rentável, elas não investem no automobilismo. O automobilismo vai cada vez ficando mais largado. Se as empresas começarem a ver o automobilismo como uma coisa bacana, como os projetos que tinham anteriormente aí da Petrobras, que, como o Sérgio falou, na época do Ayrton Senna tinham 40, 50 pilotos fora do país. Hoje quais são os pilotos? A gente quase perdeu o único piloto que a gente tem na Fórmula 1 hoje, que é o Felipe Massa. E se isso não mudar hoje, a gente não vai ter piloto mais na Fórmula 1. Se não houver empresas que invistam nos garotos, não vamos ter mais pilotos na Fórmula 1. Alexandre, permite uma partezinha. Tudo que tu colocaste é fundamental, mas eu acho que o que falta hoje é respeito com o produto automobilismo por parte dos nossos dirigentes, porque diferente do que acontece no futebol, no vôlei, em outros esportes, nós tivemos uma briga lá no Rio Grande do Sul, para deixar bem claro isso. A Fórmula Júnior tem pilotos que vêm correr de todo o Brasil. Como é que eu vou trocar a data da prova se as passagens já estão compradas? Tu imagina se eu tenho um patrocinador com espaço de televisão comprado, e aí a federação, ou sei lá qual, a entidade, o clube, muitas vezes, né? Olha, por questão de interesse A, B ou C, acabam mudando a data. Então como é que tu vai organizar um evento, que tu vai conseguir vender esse evento, tu vai conseguir buscar apoio, se tu não consegues respeitar no Brasil o básico, que é as datas? Uma Rede Globo vende o futebol se ela não fica pulando, né? O jogo do Santos está marcado com o Flamengo, tem que sair no domingo às 4 da tarde, não pode ser na terça-feira, porque pode estar chovendo canivete que vai acontecer o jogo. Sérgio, você é piloto e colocou a dificuldade de ter alguém que te educasse, que te desse um apoio, um acompanhamento, um direcionamento na sua carreira no exterior. Daí você voltou ao Brasil e acabou se transformando num promotor de corrida. A gente tem escola de pilotagem, você está fazendo um trabalho de base, o Cláudio está dando continuidade, o Dito e o Alexandre fazem esse trabalho com gente que gosta de corrida, que não tem aquela vontade de seguir carreira. Agora, será que também não se deixou de lado a formação de novos organizadores, novos dirigentes? O Fernando Henrique Cardoso, do qual não tem nenhuma ligação nisso partidário ou deixa de ser, ele comenta geralmente que há uma falta de novos políticos no Brasil. Será que essa situação também não afeta o nosso esporte? Pode afetar, talvez, mas estão aí os novos. Somos nós, o Supercard Brasil, o Cláudio com o campeonato dele. Eu acho que falta, como o Cláudio falou, uma organização, também direcionamento dos campeonatos. A gente, no kart, o caso que eu estou falando mais, tem muito campeonato. Todo final de semana o cara está correndo, é muita coisa. Quando a gente tinha um campeonato paulista forte, há 15 anos atrás,
que era o campeonato, né? Quem era campeão paulista era como se fosse o campeão brasileiro, porque vinha o pessoal do Brasil todo correr. Mas só tinha o campeonato paulista. Existiam os regionais que alimentavam o paulista, que tem que existir. Mas hoje, nós temos 4 campeonatos que são considerados paulistas. Então, o cara está correndo todo final de semana. E eu acho que subdivide muito os pilotos. Teria que existir, acho que, uma concentração para ter campeonatos mais fortes e alguns campeonatos abaixo, alimentando esses campeonatos mais fortes, para a gente ter corridas mais populosas, mais consistentes. O que impede isso de acontecer? Eu acho que todo mundo quer ganhar. Ninguém pensa no futuro, não quer ganhar para agora. Então o cara faz o campeonato dele e quer fazer o campeonato dele, do jeito dele, no formato, e acaba que atrai um pedaço dos pilotos, o outro pedaço fica para cá, o outro pedaço fica para lá. Então, quais são as forças que compõem esse movimento? É organizador, é um dirigente, é um preparador, é o pai do piloto que quer ver o filho ganhando corrida? Tudo isso que você falou. Esse também é um problema. Então, todo mundo acaba vendo, esse é um modo que eu vejo, vendo só o seu lado, o brasileiro, né? E ele não pensa no futuro, que pode acabar com os campeonatos e o preparador vai ficar sem piloto. Então, de novo, voltando, o Superkart Brasil foi criado da insatisfação de tudo isso que estava acontecendo. Nosso evento acontece 5 ou 6 vezes por ano, no máximo, exatamente para tentar concentrar aqueles todos que vão salvar o dinheiro do ano todo para poder correr no nosso campeonato. Então é isso que a gente está tentando fazer, colocar, a gente até fala, o Superkart Brasil é os melhores karts, os melhores pilotos nas melhores pistas, para tentar chamar os melhores para a gente fazer um campeonato saudável, um campeonato que tenha os melhores correndo, para ele poder aprender e se desenvolver mais. Aqui em São Paulo a gente tem a Fórmula V, o Cláudio está um dos realizadores, um dos primeiros participantes, né? E está com um grid razoável, mas ainda ela esbarra em algumas situações peculiares aqui em São Paulo. Colocando o que o Sérgio acabou de falar, Cláudio, existe a possibilidade de trazer os carros da sua categoria para São Paulo ou para Curitiba, para o Paraná, que são os 3 centros brasileiros de automobilismo por excelência? Com certeza. Por parte nossa, como promotores, organizadores, sim. O que falta é justamente esse apoio das entidades, porque para mim vir correr em São Paulo, para mim vir correr no Paraná, eu preciso da autorização da federação daquele estado, que muitas vezes, se for chamar um sul-brasileiro, por exemplo, tu tens que ter a certificação e o apoio da confederação. Então esta falta de, vou usar a expressão organização, não dos organizadores e promotores dos eventos, e sim dos dirigentes, e enxergar o automobilismo com essas devidas escalas, do kart para uma categoria de fórmula, e daí da fórmula subdividir para as outras categorias, é que impede, muitas vezes, de tu conseguir chegar a propor iniciativas. Nós, esse ano, vamos estar fazendo uma parceria, vamos vir correr aqui em São Paulo, mas é uma prova independente, é uma vontade dos pilotos de estar aqui presente. O Sérgio já proporcionou para nós, para categorias de kart lá no Rio Grande do Sul, serem convidadas e vir participar no ano passado numa prova dele, trouxemos lá um monte de kart. Quer dizer, esse tipo de coisa, os organizadores, os promotores estão sempre se ajudando e trabalhando em conjunto. O que falta é nós termos uma, vamos dizer assim, orientação por parte das entidades para que tu possa trabalhar com faixas etárias de pilotos, com faixas etárias de potência dos carros, dos motores. Hoje tu pega um kart, como ele comentou, o Campeonato Paulista, que sempre foi forte, que atraía os meninos para vir correr do Brasil inteiro, de se mudar, ficar aqui em São Paulo, hoje está dividido em 3, 4 campeonatos. O que o Marcas, em outras categorias fazem, que é a Light, a A, a B, a C, o kart paulista dividiu em vários. Um momento extremamente ruim, porque está em plena decadência, mas pelo menos no Paulista a gente está tentando entrar numa ascensão. Tivemos reuniões com a SP Tours para tentar organizar as datas, tivemos reunião com o metrô, para o metrô fazer a divulgação do evento, e a gente está pensando em fazer um trabalho de desmistificação de que o automobilismo brasileiro, eu vou falar o paulista, que é onde eu atuo,
que é um esporte de elite. A gente quer levar o público para o estádio, vamos falar assim, né? A gente quer botar o público na arquibancada, que é isso que vai fazer as empresas voltarem a ver o automobilismo como uma coisa rentável. Mas a gente precisa dos órgãos. Se a gente não tiver a FASP sendo muito ativa, a Confederação Brasileira, a FASP mudou, tem mudado de um tempinho para cá, né? As alterações que estão sendo feitas lá, elas estão dando resultado, mas a gente precisa de apoio também da Confederação Brasileira, a gente precisa dessa organização, que essas reuniões, como esse congresso, mas haja reuniões entre todos os organizadores, para que a gente troque ideias, troque experiências e organize eventos. E tem esse intercâmbio entre as categorias que eu acho que é muito bacana, né? O pessoal de Piracicaba correr lá, a gente correr em Piracicaba, eles correrem aqui, e correr no Sul. Como o Cláudio falou, o pessoal está vindo para São Paulo por convite. Não há eles se interessaram em entrar em contato. Não há uma mediação da Confederação Brasileira e falou, vamos fazer um campeonato lá em São Paulo, vamos organizar um campeonato em São Paulo. Ele pega os organizadores do Rio Grande do Sul, da Grande de São Paulo, do Rio de Janeiro, vamos fazer um campeonato 3, 4, 5 etapas brasileiro, vocês vão correr lá. Precisa de apoio, eles precisam também instituir esse apoio, né? Antes da gente iniciar uma rodada de perguntas aos nossos amigos do auditório, eu queria colocar duas últimas perguntas para vocês. A gente falou da falta de entrosamento de organizadores do nível superior e também, como o Cláudio foi o primeiro a colocar, o relacionamento com a mídia. Eu virei jornalista por ser um fanático de automobilismo e acelerar muito pouco, por isso que eu fui ser piloto. E quando eu trabalhava no jornalismo brasileiro, todos os grandes jornais de São Paulo, e na época eram cerca de 7, cada jornal tinha um editor ou um repórter que acompanhava o esporte. Em 84 eu mudei para a Europa, quando eu voltei em 2000, isso já não existia mais. Como é o relacionamento de vocês, organizadores, ex-pilotos, empreendedores, como é esse relacionamento de vocês com a mídia hoje? Wagner, tu disseste bem. No passado, e não tão distante assim, né, nós tínhamos os grandes veículos jornalistas especializados, né, no automobilismo. Diferente de outros esportes, né, que não tinham jornalistas especializados, nós acabamos perdendo mais espaço do que outros e eles ganhando de nós esse espaço. O que acontece hoje, a meu juízo em relação à mídia, é que as provas acabam se tornando secretas, porque não tem divulgação, né? Então, as pessoas, a tribo é que faz esse trabalho. Hoje nós temos o advento da internet, né? Então, o site, o Facebook acabam fazendo a vez dos veículos de comunicação. Não é estranho comentar, mas bandas de rock se fizeram através do Face, né? E o automobilismo está buscando o seu meio de comunicação, né? Infelizmente a gente tem por parte dos investidores aquela noção de que se não tiver na Globo, no Jornal Nacional, não apareceu em lugar nenhum, o que não é verdade, porque a gente tem como comprovar bons índices de retorno. Nós da Fórmula 1 chegamos a produzir a nossa própria revista, que é um trabalho de resgate em respeito ao pouco público que vai no autódromo, mas pelo menos eles sabem que no carro 21 está correndo o Gimenez, porque senão ele vê o carro 21 ganhar a corrida, mas muitas vezes não sabe nem quem é o piloto, né, de onde ele é que estava ali, né? Então são pequenas ações, são pequenos investimentos que se fazem necessários, né, como um bom assessor de imprensa, né, para dar esse suporte e conseguir, através de outros canais de comunicação, um espaço que justifique, né, os investimentos, né? A gente está muito focado ainda em cima de televisão, mas a internet são ferramentas hoje fortes e que estão conseguindo alavancar custos de investimento por parte dos patrocinadores. A sua visão, Sérgio? Não, o Cláudio acho que falou basicamente tudo, né? Muito focado, tudo muito focado em televisão, tem que estar na Globo para aparecer. E o automobilismo acabou perdendo um pouco de espaço,
e está muito difícil de conseguir esse espaço de volta. Nós, do Superkart Brasil, trabalhamos muito em cima disso para tentar resgatar. O nosso sonho, o nosso desejo é conseguir transmitir a corrida de kart numa TV, né? E a gente está batalhando, a gente não desistiu, a gente já conseguiu fazer isso pela internet e teve um público muito bacana assistindo, né? Mas é difícil pegar de fora, são pessoas que gostam, pessoas, amigos ou parentes que assistem, né? Ou que acompanham o kart de bastante tempo. Então acho que o espaço realmente está faltando para o automobilismo. Vou dar um exemplo recente que a nossa assessora de imprensa lá do BMW Team Brasil comentou. Ela fez a cobertura da última etapa do campeonato chamado Blancpain lá na Europa, que é de endurance, onde estava correndo um gaúcho, que é o César Ramos, que estava disputando o título. E como o Cláudio bem frisou, era secreto, porque eu que sou do meio não sabia, né? Ele estava disputando o título e ela estava pleiteando um espaço na mídia gaúcha, né? E foi no jornal Zero Hora, que é muito grande, acho que é o maior, enfim, lá do Rio Grande do Sul, e o cara falou que não tem espaço. E se ganhar, talvez saia uma nota de 3 linhas dizendo que ele venceu, que era só Grêmio e Inter, uma página para cada um, o resto é resto. Então, esse é o que está faltando para nós, no espaço. Você está num cockpit privilegiado, você está na base lutando para popularizar o kart, e você está correndo na Stock Car, que é ao lado da Fórmula Truck, a categoria mais popular do Brasil. Qual é a presença de jornalistas, e eu não estou falando de assessores de imprensa, mas qual a presença de jornalistas que estão na Stock Car e que vão te procurar? Não são tão grandes, não são tão grandes. A gente tem também uma dificuldade. A Stock Car é hoje uma das maiores categorias do Brasil, junto com a Fórmula Truck. E a Stock Car, hoje, até o promotor do evento está falando muito com nós pilotos, né? Quase 2, 3 briefings por ano ele vem comentar como é que estão as coisas, retornos, e é muito baseado, infelizmente, ao que a TV quer. Então, eles têm que trabalhar muito para conseguir manter a TV, né, para continuar mantendo o interesse do público nas corridas. Então, nós não temos tantos jornalistas como tinham antigamente, especializados no automobilismo. A maioria não entende, quando vão fazer matérias, é aquela coisa um pouco superficial. Felizmente, hoje a Sport TV está fazendo uma excelente cobertura, né, e está muito a fundo, tem uma equipe especializada que vai toda a corrida, e isso que está conseguindo de novo botar o automobilismo um pouquinho na mídia, que eu acredito que a pessoa que olha aquilo lá, que ela não segue carreira, mas está olhando uma Stock Car, ele vai pensar, pô, gostaria de correr de turismo, aí ele vai procurar o Paulista, ele vai procurar o SCPA para andar, ou aquele pilotinho que está assistindo aquilo, ou está vendo muitas matérias acontecendo, ele vai ver e vai se interessar, vai buscar o kart, que depois vai ter um segmento. Será que não é o caso, para vocês dois, de romper esse cordão umbilical, essa dependência de uma TV e tentar um novo caminho? Eu encaro da seguinte forma: hoje a coisa está de forma inversa, né? Eu vejo que antigamente se tinha um projeto, que se apresentava um projeto para a empresa, e aí você conseguia visibilidade de acordo com o patrocínio que você conseguia. Hoje não. Hoje você tem que mostrar visibilidade para a empresa ver que você está na mídia para você conseguir a empresa. O Campeonato Paulista de Marcas, a gente tem feito, tem uma assessoria de imprensa que é o Vitor, é excelente, e assim, nós somos um grupo de pilotos, montamos uma associação, somos um grupo, todos são pilotos do campeonato, e os trabalhos são feitos com esforço próprio de cada um. Desse esforço próprio, temos tido algumas vitórias aí, né? O Sérgio falou da Sport TV. Assim como a Sport TV tem a Band Esportes, mas são todas as redes que apresentam esportes são redes dirigidas a esporte, né? Sport TV, a Band Esportes, Fox Sports e etc. Tinha a extinta Speed Channel, né, que foi absorvida pela Fox, mas deixou o automobilismo órfão de lado, né? Ela investiu aí em outros esportes, futebol americano, futebol em si, como sempre, né? O futebol ele está em 20 canais, e o automobilismo a gente fica se espremendo para conseguir um espacinho, né? Algumas inovações a gente conseguiu, mas isso são interesses bem restritos, né?
Teve uma produtora que nos procurou que vai fazer um reality show do nosso campeonato. Isso pode nos dar visibilidade, ou não. As coisas que nós conseguimos, todas é por esforço próprio. Não tem nada que venha, a própria mídia, né? Você é jornalista, a gente bateu o papo, já conversou sobre isso. As matérias são minúsculas. E elas são minúsculas da Fórmula 1. Elas já são pequenas da Fórmula 1. Quem vai ligar para os regionais ou para as outras categorias, né? Então, esse problema é um problema gigantesco. A gente tem que se dar conta de que o problema é gigantesco. E parte de todas as partes, né, dos organizadores, da própria mídia, que deixou o automobilismo de lado. Agora, o que fazer para conseguir resgatar isso? A gente está conseguindo, a duras penas, batendo na porta. Bate na porta, não dá certo, bate a segunda vez, e a gente está ganhando por insistência. Tanto insistir em bater na mesma porta. O cara pega e abre a porta, porra, não aguento mais ver vocês aqui. Isso aconteceu, agora a gente conseguiu, recentemente, os nossos releases, o G1 da Globo aceitou colocar os nossos releases dentro do G1. Isso, para a gente conseguir, não foi fácil. Estamos 1 ano e meio negociando isso. Porque tudo é dinheiro, tudo eles querem espaço e você tem que pagar. Para você conseguir colocar um regional que é bacana, a gente está falando do título que nós temos, né? A maior categoria do automobilismo brasileiro. Você conseguir colocar um release no site do G1 ou do R7 é um transtorno. Em Piracicaba, como é que é a relação do DCPA com a imprensa local? Bom, aí eu posso dizer que nós somos privilegiados, porque a imprensa local sempre deu espaço para a gente e está sempre colocando o CPA, as competições que a gente realiza lá na imprensa local. Nós temos 2 jornais grandes lá para nós, lá em Piracicaba, 2 jornais grandes, e esses 2 sempre dão espaço para a gente, dando foto dos carros e mostrando o trabalho que a gente faz no ICPA. Mas eu volto um pouquinho de marcha ré, lá para trás, quando eu corria, e que eu tinha um assessor de imprensa que mandava alguma coisa, então eu tenho calhamaço, jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Casou trabalhou? Não lembro se trabalhava lá em algum desses jornais. Mas jornais do Rio Grande do Sul. Então, a matéria ia e saía. E nós tínhamos que apresentar para o nosso patrocinador e mostrar. Hoje, eu nunca vi, eu não vejo matéria, nem a Fórmula 1 às vezes, aquele negocinho, mas não vê mais matéria de automobilismo. Stock Car, que é vamos falar, a maior categoria que nós temos hoje. A Fórmula Truck, não, você não vê matérias em jornais como nós tínhamos no passado. Tínhamos lá mostrando a corrida vai ser dia tal, a corrida foi ontem e o resultado hoje. Isso tinha, você conseguia acompanhar as corridas quando você não ia no autódromo pelos jornais. Hoje não tem. E nós ainda temos esse privilégio de ter um apoio da imprensa local, aonde eles divulgam o evento que vai ser realizado e divulgam pós-evento o resultado. Às vezes falta espaço por causa do 15 agora é o time de primeira divisão. Então o 15 anda roubando o espaço nosso. Nós estamos brigando com o jornal lá. Falando, peraí, o que está acontecendo aí? Então eles estão dando. O futebol leva 3 páginas e a gente leva 1/4 só de uma página. Mas a gente tem ainda esse 1/4 lá. Não somos desprezados ainda pela mídia regional. Esse fenômeno da grande mídia ignorar o automobilismo não é, infelizmente, um fenômeno brasileiro. É um fenômeno que acontece no mundo inteiro. E na Inglaterra, o que é o berço da Fórmula 1, 80%, 90% do universo da Fórmula 1 está na Inglaterra, os grandes jornais
não divulgam como a gente acha que deveria ser divulgado lá. Por outro lado, a gente também tem uma reestruturação dos meios de comunicação, que seja a imprensa diária, a imprensa escrita diária, as rádios, a televisão e a internet, que ainda é um modelo de negócio que não está consolidado, que ainda tem uma grande... ainda vive uma grande interrogação sobre o ponto de vista de faturamento e sobre o ponto de vista de alcance, de potencial comercial. Que não adianta a gente achar que, óbvio, não é o caso de ser publicado em troca de um pagamento por espaço, mas o jornal, para sobreviver e ter aquela publicação, ele tem que ter o faturamento comercial, como a televisão, como o rádio, como a internet. Esse modelo comercial da internet que ainda não foi colocado. Terminando, eu gostaria que cada um de vocês colocasse em breves palavras uma ideia para a gente seguir e tentar reverter e superar esses problemas que se apresentam para a gente, que é o acontecimento de 2 eventos de nível mundial nos próximos anos e o que a gente deve fazer para superar isso daí e voltar a ter o automobilismo que nos trouxe aqui. Cláudio. Wagner, eu acho que esse exemplo que tu estás proporcionando aqui através desse encontro é muito importante, porque regionalmente, eu acredito que não seja diferente no Rio Grande do Sul para o Paraná, para São Paulo, para os estados que são o exponencial dentro do automobilismo, esses encontros acontecem entre os promotores, entre os representantes das categorias. Então eu acho que para nós superarmos o desafio de termos 2 grandes eventos a curto espaço de tempo no Brasil, que é a Copa e as Olimpíadas, nós precisamos sim estar muito bem planejados, muito bem orquestrados dentro das nossas ações, para que a gente possa tirar proveito, né? Porque eles com certeza, se sem termos esses eventos, o automobilismo já ocupa muito pouco espaço nos veículos de comunicação de uma forma geral. Com a presença desse evento, se fizermos provas, se fizermos algum tipo de acontecimento durante esses eventos, não vamos tirar retorno algum para os nossos patrocinadores, enfim. Né? Então nós precisamos trabalhar com bastante antecedência, né, para que a gente possa montar os calendários, respeitar as datas, né, e poder, quem sabe, otimizar aí a relação entre as diversas categorias e os estados para fazer eventos mais fortes, para que tenham, quem sabe, um pouquinho mais de um privilégio aí de um espacinho nos meios de comunicação. Sérgio, qual é a sua proposta para esses anos à frente? Não é fácil, né? Mas eu acho que o que nós precisamos é mais união, mais conversa entre acho que os promotores que estão fazendo os campeonatos, para ver se conseguem se ajudar, né? Porque realmente nós vamos ter aí 2 anos complicados, né? Copa do Mundo e Olimpíadas em termos de mídia para o automobilismo. Então nós temos que nos unir para conseguir passar isso aí por cima, porque eu tenho certeza que depois a gente vai conseguir retornar e ter mais os espaços que nós temos que ter. Alexandre? Bom, como eu disse, eu vejo o momento como um momento crítico, né? Dar uma sugestão, no meu ponto de vista, é impossível dar uma, porque... Você tem direito a 2. A 2. As mudanças são tantas, né, que a gente tem que fazer para o automobilismo, para a gente entrar de novo num momento bom. Né? Primeiro, eu acho que apoio das federações, da confederação, a união das categorias, apoio das mídias impressas e de televisão. São muitas coisas que a gente precisa. E eu acho assim, eu acredito que a gente tem que aproveitar esse momento, né? A gente vai ter a Copa e as Olimpíadas. Para nós pode parecer um momento ruim, mas eu acho que pode ser um momento bom. O foco mundial, ele está... todas as empresas do mundo estão focadas no Brasil nesses próximos anos. Então seria um momento da gente aproveitar, né, para poder
usufruir de alguma coisa disso, né? Tirar alguma coisa boa disso. O começo é isso, a gente unir as categorias aí, eu acho que isso já seria um pequeno diferencial, mas acho que tem muita coisa a se fazer. Dito. Davi contra Golias. Nós vamos ter que lutar contra o monstro. Quer dizer, o futebol é aí, as Olimpíadas estão aí, nós sabemos que o apoio financeiro que precisa o automobilismo nacional, não estou falando o meu regional, mas o nacional é complicado, principalmente nesses 2 anos, nesses 3 anos que eu não tenho, 2 anos, vai ser complicado, mas é a briga do Davi contra o Golias. Será que o Davi não consegue derrubar o Golias? Então você tem que perseverar, estar em cima do assunto e não esquecer o automobilismo. Eu acho que nós que estamos atrás não podemos esquecer o automobilismo. Eu lá tenho minhas dificuldades, já tivemos aí com essa Copa das Confederações, a gente tem dificuldades. Teve 1 mês e meio de Copa de Confederações, acho que foi 1 mês e meio aí. Super complicado, não tem espaço na mídia, não tem. Você vai fazer o evento, não tem o público, que ele sumiu, foi ver futebol. Vamos pôr a televisão para o cara ver, falar assim, não dá, o ronco do carro não deixa ver a televisão, o cara não combina dentro do autódromo a televisão. E é o tal negócio. Então, esses 2 anos a gente vai ter que trabalhar muito, perseverar e segurar, porque o automobilismo é uma paixão que está dentro da gente e não pode morrer. Muito obrigado. Alguma pergunta dos amigos? Paulo Solares. Paulo Solares, boa tarde a todos. Bom, eu gostei muito do que eu ouvi hoje, achei que todos falaram muito bem e abordaram os temas de forma bastante precisa. Agora, realmente, esse é um assunto que tem que ser trabalhado muito, porque a coisa, como ele disse, é um Davi contra Golias, é bem complicada. E imagino que o ideal seria que esse trabalho que foi feito hoje tivesse uma sequência mais próxima de uma a outra, não ficar uma coisa muito extensa, para que o assunto não perca a importância. Basicamente era isso. Eu acho que de pergunta não é necessário, mas eu acho que essa observação é muito importante para a continuidade. Obrigado. Obrigado pela participação, Paulo. Temos 2 perguntas aqui na frente. Boa tarde a todos, quase boa noite. Meu nome é Milton, eu sou de uma agência de marketing esportivo e tenho tentado trabalhar junto com o Alexandre exatamente com o objetivo de trazer essa questão do patrocínio. Primeiro, a felicidade da escolha da bancada, porque nós temos quem está militando no automobilismo e está tentando trazer a carreira de jovens pilotos, quem organiza uma categoria e outra categoria, e quem é dono de um autódromo. Então, a escolha foi perfeita e muito feliz. Realmente, na nossa forma de ver, e eu acho assim uma coisa interessante, quantas pessoas nós temos aqui hoje de marketing esportivo? Ninguém. Esse é um aspecto. Eu estive falando recentemente com o dono de uma grande agência e ele também reclama, e é a agência que mais arruma patrocínios para várias modalidades. E infelizmente ele não tem conseguido fechar contratos. A gente pode observar, por exemplo, no futebol, instituições governamentais investirem em grandes clubes, em todos os estados. A gente tem o Corinthians, tem no Rio alguns times, no Paraná, no Norte e Nordeste, e a gente também trabalha a gestão de carreira de pilotos de kart. É extremamente caro esse correr de kart. Mas é a escola, é onde se aprende a correr. Muito bom. Eu acho que para que as coisas possam funcionar, nós temos que até ter a iniciativa que o Marcas está tendo, a visão macro. A coisa tem que vir de cima, né? Nós estamos conversando com o político, o Marcas tem
tem trabalhado com quem pode interferir na confederação e nas federações, para que todos juntos falem a mesma língua e se organizem de uma forma quase cronológica, da escolinha, das categorias de base e até as categorias que vão lançar esses pilotos para fora, né? Então, da mesma forma como foi colocado agora há pouco, não existe uma pergunta, mas sim a ideia de que todos juntos é que vamos conseguir fazer com que o automobilismo, de uma forma geral, cresça, né? Interesses particulares existem, é claro, porque cada um quer defender aquilo que lhe é mais caro que o que ele trabalha, mas se o formador de kart não estiver conversando com aquele que trabalha as próximas categorias, isso não vai funcionar, né? No entanto, eu acho muito importante que hajam essas iniciativas. Se discuta de uma forma inicial qual é o futuro do automobilismo, para depois se discutir com mais profundidade ainda, né, e com pessoas que vivenciam o automobilismo e o esporte, e mesmo as pessoas que nos assistem aqui porque têm interesse, para que o esporte cresça. O vôlei só funcionou quando ele se organizou, né? Nós temos tentado, eu tenho tentado de minha parte, conseguir os patrocínios para o Marcas. E o Alexandre sabe da nossa dificuldade. Não só o vôlei, como o basquete também, né? Exatamente. O basquete, a gente está no melhor momento do basquete da história, né? Então, exato. Tudo isso é investimento, é visibilidade, é apoio, perceber que aquilo ali e o esporte ajudou, e o tênis, que teve a época. O problema é que a gente só trabalha a coisa quando está em alta. Na época do Ayrton Senna, a Fórmula 1 era tratada de uma forma, assim como foi com o Guga no tênis. O Guga, quando estava lá em alta, quantas escolas de tênis não foram abertas? Exato. E agora, cadê o ídolo do tênis? Não temos mais? Então todo mundo para de jogar tênis. E um ponto fora da curva disso tudo, só complementando, é o automobilismo argentino. Não sei se alguém o conhece, todos aqui que estão no meio com certeza sabem. O automobilismo argentino é fortíssimo. Nós temos 3 categorias principais, podemos chamar assim, que é a TC2000, TC Carreteira e tem a V6 lá também. Tem eu estou falando dessas 3, mais nessa escadinha que tem um monte lá. Por quê? Porque nós sabemos que o governo obriga as montadoras a repassar, se não me engano, não tenho certeza desse dado, 1% do imposto de renda. Essa lei acabou, é uma lei da época do Perón. Tá. O que existe, na realidade, primeiro foi implantada a cultura do automobilismo regional. O modelo de negócio na Argentina é um modelo diferente daqui. Você tem muito pouco shopping center lá. Então você tem um comércio local muito maior. Esse comércio local participa mais ativamente do automobilismo por 2 motivos. Porque o automobilismo é popular e porque ele tem o argentino tem uma consciência de participar, que é o que acontece na arrancada, que vai a tribo, um ajuda a limpar o vidro, outro carinha o pneu, existe essa participação, que é a herança disso que você colocou, essa lei existiu. Exatamente. Né? Então, mas até hoje as fábricas colocam dinheiro. Porque o mercado fazem acontecer, reaciona a essa atividade. E, quando eu te perguntei se você teve algum apoio, alguma ajuda logística ou institucional dos órgãos que dirigem o esporte, na Argentina, até hoje existe a Missão Argentina, que é um programa de argentinos que vão correr no exterior, que o ACA não dá um apoio financeiro. O ACA é o equivalente à nossa Confederação Brasileira. Mas ele se encarrega de fazer a divulgação desse piloto que vai para fora. E eles não têm o ídolo na Fórmula 1 desde o Fangio.
Não tem. Tiveram ali perto. O outro que chegou lá. Eles continuam fazendo um automobilismo bonito, um automobilismo fortíssimo, que largam 30 carros em cada categoria, 40 carros em cada categoria, devido a uma coisa que aconteceu, que foi essa lei, que as fábricas eram obrigadas a colocar, e até hoje elas continuam apoiando, porque é um negócio que dá retorno. Agora, a fábrica hoje aqui no Brasil de automobilismo, ou fábrica de carro, ela patrocina o futebol. A gente, para conseguir, acho que tinha uma pergunta. Eu queria fazer uma colocação, dizer um pouco da experiência que está sendo o poder público fazer alguma coisa pelo automobilismo. Né? Como nada acontece por acaso, eu também não caí aqui por acaso, eu também sou ex-piloto amador, 8 anos eu corri regional em várias categorias e, enfim, também fui chamado por colegas a dar minha margem de participação. Hoje eu sou do marketing político, eu tenho especialização em marketing político e, enfim, estou revendo vários amigos aí, mas os problemas da década de 90 e os de hoje são os mesmos. E eu acho que tem algum problema no produto, não tem dúvida, porque veja a Argentina, enfim, eu tenho escutado e falado com vários amigos, e eu acho que, se você me permitir, o que é bom tem que ser copiado, e eu quero oferecer o espaço da Câmara Municipal de São Paulo, toda a estrutura que existe lá, para a gente fazer uma próxima reunião, se for do interesse de todos, dizer que o automobilismo, como qualquer outro setor, precisa de representação política. Tem muita gente que já está nos atacando por estar participando. Primeiro, quem é que nunca foi lá? Tem que explicar que eu já fui lá e eu conheço os problemas. Aí eu paro de ser atacado nas mídias sociais e o pessoal começa a acreditar. Mas dizer o seguinte, o Campeonato Paulista de Automobilismo não estava no calendário oficial da cidade. É uma coisa ridícula. Ele não estava. Então ele já perdia de qualquer outro evento na cidade para disputar uma data no autódromo. Já perdia. Primeiro os outros, depois ele. Então foi uma iniciativa simples. Assim como descobri que o metrô e a CPTM divulgam eventos que não são cobrados. Então, marcamos uma conversa e fomos lá. Então, enfim, o vereador Mário Covas também, que trabalha conosco, que é do PSDB, junto com o Fernando Pedro, o automobilismo precisa de uma frente de políticos, gente. Tá certo? Construir alguma coisa, o modelo do automobilismo argentino, a gente pode construir, se você estudar como que é, né? A gente pode levar uma comitiva para falar com o governador. Se precisar pegar um parlamentar estadual ou federal e propor alguma coisa, senador Luiz Nunes também é do nosso partido, são pessoas que a gente, é o nosso trabalho, a gente representa uma série de segmentos como vereador de São Paulo, e dizer que nós estamos de portas abertas, estamos oferecendo espaço, depende da vontade de vocês, e se a gente conseguir estar juntos, tudo pode dar resultado. Agora, eu também, como especialista em marketing político, eu vejo que alguma coisa no produto falta arredondar, né? Tem modelos que dão certo, a gente não sai uma arrancada que leva 18 mil pessoas no sábado, e no mesmo dia, de manhã e no domingo, não tinha uma alma viva na última etapa do Campeonato Paulista. É o mesmo lugar. Por que as pessoas vão? Porque conseguem se identificar lá, e ainda paga ingresso, né? Eu descobri. Ainda perguntando que de noite cobra e de dia não cobra. Então, alguma coisa de quem trabalha com marketing, vocês que estão mais perto que organizam, eu acho que tem que conversar. Precisa ver também por quê, né? Por que na Argentina é isso? É uma lei? Vamos propor uma lei. Vamos discutir, vamos levar para o parlamentar, vamos falar com o governador. É um segmento que movimenta muito dinheiro, muita mão de obra. Tá certo? O Floriano subiu semana passada e pediu a volta da escola de mecânicos Interlagos, uma coisa histórica, que estava parada, tá certo? Ela vai voltar, está terminando o processo de formalização da licitação com o Senai, para poder... A escola vai voltar, né? Enfim, são coisas simples, né? Um autódromo com mínimo de limpeza, tem que ter um restaurante, qualquer coisa. A gente foi lá fazer reunião, já a segunda ou terceira reunião que a gente faz, e o pessoal se a gente não for, o pessoal não vai olhar pra gente. Para vocês, eu me coloco, porque eu estou dos dois lados. O pessoal falou, puxa, tal. Então, você vê, a gente está pensando na abertura do Campeonato Paulista, no ano que vem, fazer uma carreata dos carros, isso pode se estender ao kart de algum jeito, que saia na frente da prefeitura e vá até o autódromo, coisas que com a lei
o CT é obrigado a nos dar toda a estrutura, fechar ruas, é uma coisa simples. O que tiver na SPTUR de estrutura tem que ser dado para o automobilismo agora, igual qualquer outra festa religiosa ou de bairro, tá certo? Então são pequenas coisas que a gente pode ir formatando, e queria agradecer o convite do Alexandre e me colocar à disposição e copiar o que deu certo, que esse congresso, e disponibilizar o espaço. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Só parênteses. O Sandro falou uma coisa muito importante agora, no meu ponto de vista, né? Nos anos 90 não mudou nada, 20 e tantos anos se passaram, não mudou nada, né? Já na Argentina tinha um modelo, esse modelo foi extinguido e as coisas continuam acontecendo. Então eu acho que é assim, a coisa tem que partir de um princípio. E eu acho que tem que ser do macro mesmo. Tem que ter uma lei, e a gente precisa dos políticos para isso, que fizesse com que obrigasse as montadoras a investir parte do seu lucro no automobilismo. Eu acho que a partir daí a coisa começaria a mudar. Isso também não mudaria de imediato. Não. Mas a gente vê aí, daqui a 10, 15 anos, a coisa poderia tomar uma forma muito diferente. Eu acho que a essência do que o Sandro colocou muito bem é: o produto precisa ser arredondado. Nós temos aqui 4 iniciativas positivas, atuantes, consequentes, e graças a esse ponto hoje já temos aqui Paulista de marcas em Piracicaba de uma forma mais ativa, kart com Fórmula Júnior com entendimento mais próximo, mais construtivo, e assim a gente vai adiante. Lázaro, acho que temos mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Eu sou Lázaro, do QSI da MAN. Indo nessa linha do formato do produto, né, são duas coisas. Primeiro, a gente tem uma situação engraçada aqui no Brasil, que a maior categoria monomarca do país, né, que tem apoio de todas as montadoras, corre um carro de corrida de 5 toneladas, né, que é a Fórmula Truck, e lá estão todos os fabricantes de caminhões, estão lá dentro. Até por uma questão de marketing, ninguém sai de lá. Outra coisa é a questão do show do negócio, né? A gente viu, não lembro que mês, agora a gente teve os X Games lá em Foz do Iguaçu, e lá a gente teve a etapa do Rallycross, que é automobilismo, mas é um formato completamente diferente de automobilismo, que busca atingir um público que não é o público apaixonado por corrida, né? É o público que gosta de esporte radical, que é o mesmo cara que vai lá para ver a super rampa do skate, ele também mudou de arquibancada e foi ver o Rallycross. Então o que está faltando não é um pouco disso, é não formatar o automobilismo para o amante do automobilismo, mas o automobilismo tem que mudar, porque a visão do público mudou também, né? Eu falei da Fórmula Truck porque a Fórmula Truck, muita gente vai lá, não vai para ver a corrida. O cara vai lá para ver os caminhões dando cavalinho de pau antes da corrida, na hora da largada, muita gente levanta e vai embora. Quer dizer, está faltando o show, aquilo que atrai o aficionado e o que não é aficionado, né? Qual que é a visão de vocês disso aí? Eu concordo. O automobilismo é o mesmo desde que foi criado, né? É uma corrida, a classificação é uma corrida, então precisa-se ter um show. Então hoje, muito mais do que uma corrida, precisa ter um show no autódromo, precisa ter diversos programas para você segurar o público que aconteça ali. É difícil fazê-lo, hoje a Fórmula Truck faz muito bem feito, com certeza, ela tem um público gigante, mas também é uma curiosidade o público ver um caminhão correndo, né? Um negócio diferente. Então eu acho que tem que se reinventar, sim. Nosso grupo lá do Superkart Brasil, toda a reunião que a gente faz, que a gente faz a cada um mês, a gente faz 2 reuniões mais ou menos, a gente fica pensando, vamos fazer uma corrida com kart de ponta cabeça, vamos colocar 2 pessoas, vamos fazer isso, vamos aquilo, mas é difícil, não é fácil você conseguir. A gente já colocou lá alguém fazendo show com carro, para ficar de 2 rodas, aquela show que existe tipo o Carlos Cunha, né? Enfim, mas é complicado você segurar, e no final das contas na minha visão, acaba ficando o amante para assistir a corrida, né? Então, que precisa sim mudar, precisa, mas eu acho que a gente precisa ter
tentar crescê-lo de alguma forma para poder segurar o público com o show ou de alguma maneira. Eu acredito que seja, volto a dizer, investimento, né? A Fórmula 3 consegue isso porque ela tem apoio de todas as fábricas, os apoiadores, os patrocinadores são pesados da Fórmula 3, então eles conseguem fazer um grande show. Eu volto a falar do Campeonato Paulista, a gente tenta de diversas formas, já tentei contratar o Carlos Cunha, o cara que faz show de moto, mas não dá, não tem verba. Não tem verba para o automobilismo, não tem patrocínio, então sem grana não se consegue fazer, infelizmente não se consegue, custa muito caro. A Fórmula 3 consegue, a Stock Car consegue também fazer um grande show, porque tem muito dinheiro envolvido, né? As empresas patrocinam e é pesado, a própria Globo mesmo, quando estava com a Stock Car, patrocinando. O evento tem que ser um evento bonito, né? Não, é um evento da Globo, então tem que ser um evento bonito. A gente coloca hoje, a gente tem uma produtora que faz a captura das imagens, a gente começou com 5 câmeras, agora com 9 câmeras, depois que a gente entrou na Band Esportes, eles exigiram no mínimo 11 câmeras. A Globo, ela tem 20 e tantas câmeras, e são todas câmeras profissionais, então eles conseguem fazer tomada ao vivo, então a coisa é muito diferente, falta investimento. Eu diria que, colocando tudo isso em perspectiva, pela minha própria experiência, a Fórmula 1 durante muito tempo foi um evento único. E até que se agregasse a um programa de fim de semana de Fórmula 1, Porsche Cup, um desfile de carro antigo, piloto desfilando em conversível, em clássico, coisas do tipo, foram pelo menos 10 anos. Esse tipo de programação passou a ser natural na Fórmula 1 nos anos 90. E eu comecei a correr Fórmula 1 direto em 83. Então é um problema meio diferente. A gente tem uma situação também que é a gente se espelhar no modelo consolidado, que é o grande evento da Globo, ou da BBC, ou da Sky TV, ou o que seja, quando a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é diferente. Eu acredito que um trabalho que comece por base, que leve pessoas próximas ao piloto, mas não necessariamente seus amigos próximos, a comparecer. Por exemplo, um exemplo clássico é o Camilo Cristófaro. Paulo Solares era um aficionado do Camilo, eu era aficionado do Camilo, ainda sou. Então, a gente ia ver o Camilo, a gente torcia para ele. Como tinha uma turma que torcia para o Emerson, para o Gol, para o Luizinho, para o Vir, para o Marinho. Então, é criar uma relação entre um ídolo, entre um conhecido, que vai fazer uma coisa que você gostaria que fizesse, e não pode fazer por N motivos, mas que você se sente próximo e se sente representado por ele. Eu posso falar uma coisinha a respeito disso. Quer dizer, o show é que manda. O show é que manda. Então a gente vê, Interlagos é exemplo. A noite tem arrancada, tem 15 mil pessoas lá, pagou o ingresso e entrou. No dia seguinte tem 20 largadas lá de tudo quanto é competição e não tem ninguém mesmo, porque o show é diferente. O outro ponto, o ídolo. Nós fazemos em Piracicaba arrancada, está lotado. Nós fazemos uma corrida, tem meia dúzia de gado lá. Volto um pouquinho atrás. Nós não tínhamos dinheiro para fazer corrida. Fazemos corrida na terra. O Tito Gerais era o cara. Da onde? De Piracicaba. Corrida em Piracicaba, 100 milhas em Piracicaba, sem grana nenhuma, tinha 5 mil pessoas assistindo. Fazer o quê? Fazer o Tito correr e ganhar. Então, você corria fora naquela ocasião? Então, quer dizer, os caras iam lá para ver isso. E hoje nós não temos. Hoje estou lá com um monte de pilotos, não tem ninguém que destaca. Então ele não traz a tribo, ele não traz ninguém para ver. E naquela época a mídia dava, pô, tu vai correr, vai ter prova, vai vir o cara do Mato Grosso que vai brigar com ele lá, que é o cara de não sei aonde.
Então o público ia lá para ver isso, para ver o show, porque aquilo ali ia ter show, porque ia ter pega, mano. E hoje não tem interesse, então a mídia não divulga isso, não tem o cara, e aí do cedo todo mundo ligava a televisão às 9 horas da manhã. Veja a mídia hoje da Globo às 9 horas da manhã, desde o Ibope dela, a única aí. Tem o ídolo lá. Então, nós temos que mudar. Alguma coisa tem que mudar no automobilismo para a gente voltar a ter um público. E para voltar a ter um público, ou a gente faz alguma coisa. Esse modelo argentino é fantástico. Você vai em qualquer prova. Pega lá a prova de carreteira, aqueles carros velhos caindo lá, os caras vão lá, tá lotado lá dentro, lá vão lá ver. E é o que aconteceu, eu saía de Piracicaba, pegava o meu decadeiro e ia ver Camilo Cristóforo, ia ver Birgit Clemente andar aqui com a Belineta, ia lá de Piracicaba para vir Interlagos para ver os caras andarem, eram os caras, você entendeu? E nós não temos mais isso. Temos lá na Stock Car, que tem lá os caras lá, então tem público, tem a Fórmula Truck porque é um show que os caras fazem, não? E o show está lá, porque a maioria não.